615. Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Ateia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Começa agora o programa espírita Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Muito bem, meus queridos amigos ouvintes da Propriá FM 104,9, uma ótima noite a todos vocês. A partir de agora, ao vivo, começa mais um programa do Centro Espírita Amor e Redenção, é o programa Vida e Luz, que vai ao ar a cada 15 dias aqui na Propriá FM, sempre nesse mesmo horário, das 18 às 18h30, a gente traz a mensagem do Consolador, a mensagem de Jesus, a mensagem do nosso Pai Criador para você através das ondas da 104 FM. E a gente deseja uma ótima noite a todos, esperamos que nos acompanhem e, se precisar também e tiverem vontade, participem do programa. Boa noite para o nosso querido irmão José Alves, que já está aqui com a gente. Boa noite, senhor José. Boa noite a todos. Professor Fernando Pimentel também já está a postos aqui no programa. Boa noite, professor. Boa noite, Patrício. Boa noite, ouvintes da Propriá FM. Um abraço para você que já está na sintonia. Dona Edna e Dona Alda estão aqui ao lado da rádio já ouvindo a nossa programação. Muito obrigado. Um abraço carinhoso para Edinaldo lá em Telha, acompanhando tudo com a gente, como também a nossa irmãzinha Heloína lá em Porto Real do Colégio, já de rádio ligado, sintonizado aqui na Propriá FM. O programa Vida e Luz está começando a partir de agora e a gente traz a nossa mensagem de abertura do programa. Mensagem de Vida e Luz. Vida e Luz. Para sua reflexão. A mensagem de hoje é extraída do livro Minutos com Chico Xavier, de autoria de José Carlos de Luca, quem faz os comentários. E o título dela é Não ao Suicídio. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo de brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer. Adianta é se melhorar. Palavras do benfeitor espiritual Cornélio Pires. Chico Xavier recebe do mundo espiritual esclarecedora mensagem do poeta caipira Cornélio Pires, da cidade paulista de Tietê, a respeito do suicídio. Somos advertidos pelo que estão do outro lado da vida que o suicídio é algo que nem de brincadeira deveríamos pensar. Os guias de luz sabem que o suicídio, além de não resolver nossas amarguras, agrega em nosso caminho novos e doloridos espinhos para nós e para os que conosco convivem. É uma grande mentira afirmar que alguém pode colocar fim à própria vida. O espírito é imortal. A vida é eterna.
o espírito viverá sempre, pouco importando se no mundo terreno ou se no mundo espiritual. Ao que o suicídio põe fim é a vida biológica, sem que a desencarnação signifique o fim da consciência. O suicida desperta no mundo astral com a noção do que se passa consigo. Ele acompanha todo o drama de sua vida material, com o agravante de constatar que nada mais poderá fazer para solucionar as dificuldades que foram deixadas à resolução de amigos e parentes. Não sinta vergonha de suas quedas e dificuldades. Todos nós tropeçamos nas pedras da vida. Importa levantar e seguir adiante, porque somente caminhando é que conseguiremos deixar para trás os problemas aparentemente insolúveis. Muitas vezes, apenas o tempo conseguirá solucionar pendências que estão além de nossas possibilidades desde agora. O relógio somente tem serventia se os ponteiros continuarem avançando na linha do tempo. Por isso, vale a pena refletir no conselho do poeta. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer. Adianta é se melhorar. Assim seja. Essa é a nossa mensagem de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mensagem ela nos chama a uma importantíssima reflexão. Até porque todos nós, em algum momento, podemos passar por grandes dificuldades em nossa vida, em nossa caminhada. Muitos poderão ser os obstáculos. Certo que para enfrentá-los temos de reunir forças grandiosas para vencê-los. E por mais que o sejam, o que não podemos é nem de brincadeira, como enfatiza o benfeitor espiritual, é em pensar em tirar a nossa própria vida. Sendo essa uma das mais importantes obras, senão a principal que o nosso Deus, Pai Criador, criou com tanto amor. Jamais deveremos antecipar a nossa passagem aqui na Terra por meio de um suicídio, meus amigos. Que pelo contrário dos que pensam que assim fazendo acabam ou resolvem de vez os seus problemas, aí é que se enganam, pois morre apenas o corpo físico. Porém o espírito é eterno e ele é quem vai suportar toda a tristeza, as dores e os demais efeitos desse ato tão triste. Vai ser ainda mais doloroso quando, ao recobrar a sua consciência na esfera espiritual, perceber também que seus entes queridos que aqui continuam estão aflitos e sofrem também. Não vale a pena, melhor dizendo, não pense nisso. Eu vou mais longe. Não façam isso. Meus irmãos, minhas irmãs, as dificuldades, elas existem para o nosso melhoramento interno. Podemos vencer algumas, como também devemos aceitar com resignação as que nos são dadas sem ter como combatê-las. Há exemplo de tantas doenças incuráveis que aqui estão exatamente para testar o nosso comportamento, a nossa paciência, se aceitamos sem murmurar, como nos sugere os benfeitores. As doenças, as mais duras experiências, servirão para o nosso melhoramento íntimo. O que o suicídio nos tira essa possibilidade. Somos testados a todos os instantes. Assim, exercitamos nossa paciência e a nossa fé também. Se for para sofrer, que soframos aqui, agora, do que em espírito, por muito e muito mais tempo. Essa é a nossa mensagem de hoje, irmãos Elvis. Professor Fernando Pimentel, fiquem à vontade. Quero apenas acrescentar, caros irmãos, que o suicida, ele não deixa apenas irmãos lamentando a sua partida aqui na terra, mas também irmãos que sofrem no plano espiritual, porque acompanharam a sua trajetória, acompanharam a sua programação de vida e ficam tristes também de ver que todo o plano foi colocado por terra. Mas o suicida, ele sofre bastante quando recobra sua consciência e vê que a vida que o Criador lhe deu
foi a grande oportunidade de aprendizado, tão solicitada por ele, né? E que ele haverá de explicar diante dos mensageiros divinos as razões que o levaram a desistir de tão importante oportunidade. Tá aí, meus amigos, é o programa Vida e Luz, ao vivo aqui na 104 FM, o programa do Centro Espírita Amor e Redenção, e você pode participar, pode ligar aqui para a rádio 3322-2261 e 9922-8484, e se quiser participar do programa, fique à vontade. No programa de hoje, nós vamos trazer aqui um debate, podemos dizer assim, sobre um tema muito interessante que está aqui no Livro dos Espíritos, que é o tema Anjos e Demônios. E para nortear aqui o nosso programa de hoje, a gente traz do Livro dos Espíritos a questão 128, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos acerca de anjos e demônios. E ele diz, ou melhor, ele pergunta: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? A resposta é que não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E numa nota, Kardec complementa dizendo que a palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Irmão Zé Alves, irmão Fernando Pimentel, fiquem à vontade para tecer comentários acerca dessa primeira questão. Bom, a pergunta sábia e a resposta sábia também. Mesmo nível, né? Mesmo nível. Realmente, essa expressão anjos e demônios faz parte da nossa cultura, né? Acompanha as gerações. Então nós crescemos com essa ideia de que os anjos são uma criação à parte de Deus, quando na verdade, estudando as obras e buscando a luz da razão, a gente compreende que, como fomos criados, todos simples e ignorantes, partimos de um mesmo ponto. Então, aquele que hoje é qualificado de anjo é exatamente aquele espírito que mais se dedicou à prática do bem, aquele que foi mais laborioso, aquele que aceitou com resignação as suas tarefas, as suas dificuldades. Então, aqueles que não hesitaram em seguir em frente, aqueles que cumpriram com rigor as tarefas que lhe foram atribuídas. Aproveitando bem a oportunidade que foi dada, professor, vem aqui alguns questionamentos por conta até de curiosidade, principalmente a gente quando ainda não tinha conhecimento desses ensinamentos da doutrina. Então, nesse caso, Deus não cria um anjo, ele cria um espírito que se eleva à condição de anjo e tem que passar por uma escala evolutiva de progresso para poder alcançar a angelitude. A gente tem um exemplo na escola, né? Desde os primeiros anos que a gente frequenta a escola, que a gente acompanha colegas que se dedicam, colegas que se empenham, que participam ativamente das aulas, que realizam seus deveres com zelo, com cuidado, com primor, enquanto que outros passeiam na sala de aula, faltam praticamente todos os dias. Verdade. Então essa falta de empenho, mesmo quando vão, não dão a devida importância, vai estar lá presente de corpo, mas a alma não está prestando atenção em nada. Exatamente. Então isso não é muito diferente com nós que estamos aqui numa escola. O mundo é uma escola. Então muitos se dedicam
a esse aprendizado, e outros deixam que a vida o leve. Digamos que ao atingir a angelitude, o anjo está no maior patamar. O que ele vai fazer a partir daí? A gente tem o conhecimento de que vai gozar de uma felicidade extrema, mas também que não é uma felicidade ociosa. O que faz um anjo na espiritualidade? A partir desse momento, qual é o papel dele que ele vai exercer após receber essa oportunidade? Até na própria definição, o anjo, ele é classificado como um intermediário entre Deus e os homens. E já sendo conhecedores de que o universo está repleto de mundos, então esses anjos são trabalhadores de Deus. São eles que estão ativamente sendo esse intermediário, promovendo o progresso de toda a humanidade. Então, imaginar que o anjo, por ter atingido esse estado de perfeição, vai ficar num estado de contemplação é engano, porque Jesus asseverou que muito será pedido a quem muito foi dado. Então os anjos trabalham muito mais do que nós. Então não é fácil ser anjo, né, professor Fernando Pimentel? Quem pensa que vai estar lá se balançando naquela rede, recebendo os colegas abanando ali com aquelas plumas, né? Escutando musiquinha de harpa. A verdade, Patrício, é essa que o nosso irmão José falou. Kardec nos contribuiu para essa doutrina com dezenas de livros escritos. 5 deles são considerados obras básicas da doutrina. O livro O Céu e o Inferno é um deles. E o Kardec trata desse tema pelo menos em 3 capítulos. O capítulo 8 fala de anjos, o capítulo 9 de demônios, e no capítulo 10 da intervenção dos demônios ditos. E só para acrescentar um pouco a palavra do nosso irmão, Kardec nos lembra muito bem: os anjos são as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando da plenitude e da felicidade prometida. Antes de atingir esse grau supremo, goza de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a ociosidade. É das funções que apraz a Deus confiar-lhe e que são felizes em desempenhá-las, porque estas ocupações são um meio de progredir. A gente acompanha também aqui nessa primeira nota de Kardec a questão que acompanha a gente sempre, que é a verdadeira interpretação e o significado das palavras. Como espírito, ele diz aqui, é sinônimo de gênio. E gênio, que já vem de daimon, na sua língua original, ele significa inteligência, né? Mas tem uma notinha aqui na questão 131. A gente, para dar continuidade, tem a questão 129. E Kardec pergunta: os anjos percorreram todos os graus da escala? Respondem os espíritos: percorreram todos os graus, mas como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Foi basicamente o que o professor Zé já falou. Na questão 130, se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E os espíritos respondem: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim. Algum comentário? Fiquem à vontade.
aqui quero apenas acrescentar que em todas as épocas da humanidade, o Criador colocou criaturas que estão muito além do seu tempo, tanto em conhecimento intelectual quanto moral. Isso dá uma prova de que seres elevados existem desde quando Deus os criou. Então nós não somos os únicos seres habitantes do universo. A mania do homem querer ser o centro de tudo. Então existem muitos mundos muito mais adiantados do que o nosso. Então existem aqui, nós inclusive temos a felicidade de conhecermos santos. Verdade. Do nosso tempo, que no passado imaginávamos também que fossem uma criação à parte da divindade. E no entanto, esse processo de santificação dá-se-á pelo grau de evolução moral, pela contribuição que esse espírito deu nesse processo evolutivo do planeta. Isso aí. Pois não, professor Eu Fernando? gostaria de recordar uma passagem do livro dos Provérbios, no capítulo 8, que trata da sabedoria. E está dito explicitamente: ela existir antes de toda a criação. Ora, o que é a sabedoria? Algo existia? Então o que é a sabedoria? A gente pode entender como sendo essas almas puras que já evoluíram ao longo de bilhões de anos e que estavam, então, entendido assim no versículo 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sob a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não se transbordassem a seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, algo antes existia. Algo criado antes. Professor Fernando Pimentel, irmão Zé Alves, a questão 131, que é a última desse tema, ela é muito esclarecedora, né? Kardec também ajuda com uma nota, com seu entendimento. E a gente vai passar aqui agora. A questão 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos respondem: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Antes de ler a nota, a gente percebe aqui que os espíritos dão uma repreendida no homem, que sem ter o devido conhecimento acabam maldizendo a Deus e o tornando de certa forma perverso, e tendo criado seres propensos ao mal e os condenando pela eternidade. Chega a ser um contrassenso em relação a um Deus bom e justo, né? Quando a gente estuda os atributos de Deus, a gente vê que a criação de um ser voltado para o mal perpetuamente realmente contraria os atributos divinos, principalmente o da justiça soberana, da bondade soberana. Então isso não procede, não é sequer razoável. É a criação de homens hipócritas. Os homens são hipócritas e criam essas coisas. Na nota, professor Fernando, Kardec diz que a palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna. Porque a palavra grega, daimon, da qual se origina ou significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos bons ou maus, sem distinção. Colocando de uma forma mais consistente, o conceito de anjo e de demônio pré-existe
a era cristã. Os povos antigos já admitiam os deuses para representar as várias situações, quer do bem, quer do mal. Ora, ficou implicitamente colocado na mente do homem a existência do bem e do mal, e de seres que representavam o bem, seres que representavam o mal. Os anjos tocando os acontecimentos relativos ao bem, os demônios tocando, se responsabilizando pelos acontecimentos relativos ao mal. Só que não entendemos a corporificação, porque Deus não haveria de criar aquele representante do mal, nem aquele representante do mal, o demônio, existiria sem ter sido criado por Deus. Ora, Deus sábio, justo, não criaria o mal para ser eterno, mas sim, se o mal é a ausência do bem, cada um poderá em um certo momento se incorporar ao bem. Essa evolução transformará todos os nós, pseudos demônios, em anjos daqui, quem sabe, alguns bilhões de anos. Verdade. A gente ainda tem tempo de ouvir uma musiquinha aqui do nosso irmão Newton Dantas, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o nosso programa Vida e Luz. Pelos caminhos do mundo existe o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como a quem. Entre verdade e mentira, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão direita não veja o que a esquerda fizer. Quem dá ao pobre empresta, faça do estranho irmão. Deus paga bem depressa a quem estender sua mão. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Muito bem, já estamos de volta e após ouvir essa música bonita ficamos felizes porque o cantor com essa voz bonita e com essa música bonita também está ouvindo nosso programa, o nosso irmão Newton Dantas, a quem a gente agradece demais pela audiência e manda um abraço carinhoso.
E o professor Fernando já está com o selo garantido para a gente começar, não é, professor Fernando? A fazer um novo disco para criar mais sucessos, viu, Anilton? Vai fazendo aí um repertório legal para a gente gravar um novo álbum, né? Mas vamos dar continuidade aqui a esse tema do livro dos Espíritos, que Anjos e Demônios. A gente está na questão 131 e tem uma nota até certo ponto extensa que Kardec trata de vários temas e a gente vai continuar a tentar entender, e a gente consegue, porque da forma com que é colocada não fica muito difícil, ainda mais tendo dois irmãos preparados aqui ao lado, a gente acaba aprendendo muito. E dando sequência, ele diz: por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfejosos, seriam como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas, né, professor Fernando? Então, neste caso, Deus não seria Deus, único Criador, que nós defendemos. É o único que não foi uma criação. Não foi uma criação, né? Todo o resto há de ser criado por ele. Exatamente. Professor Zé, fique à vontade. Eu, quando comecei na doutrina espírita, eu fazia um questionamento a mim mesmo. A gente sempre ouvia falar na existência de demônios, Satanás, e eu ficava perguntando às pessoas se elas alguma vez na vida já tinham visto Satanás ou um demônio. E nunca encontrei alguém que me desse essa resposta. Geralmente dizem que o Satanás, que o demônio, ou que os demônios agem sobre os homens. Então é mais fácil a gente aceitar que espíritos que estão envolvidos ainda com o mal interfiram na vida dos homens, auxiliando-os para que eles também pratiquem o mal. Mas se nós somos filhos de Deus, todos naturalmente temos uma centelha divina dentro de nós. É o que os pensadores chamam de perfectibilidade. Então essa centelha da perfeição, que faz parte de todos, nos impulsionam à frente, ao progresso, queiramos ou não. Então o que nós precisamos é estudar, não aceitar as informações do jeito que elas vêm, que a gente critique, que a gente faça um estudo, faça uma análise com base na razão, para a gente chegar à conclusão que os espíritos que chamamos demônios somos nós, que ainda nos envolvemos com o mal. São irmãos nossos que ainda não aprenderam a trilhar o caminho do bem, mas que certamente, com um bom exemplo, eles hão de seguir e chegarão ao Pai também. Um dia, todos nos tornaremos anjos. A gente tem que passar pela escala, viu? E são 10 classes que tem que passar. São muitas encarnações, né, professor Fernando? Não tem condição, será, de o espírito em vindo aqui à Terra pela primeira vez já fazer por onde, se da sua primeira passagem aqui, se tornar um anjo? É difícil, né, professor? Eu gostaria, bem antes de chegar aí, certo, mas fica fazer à vontade. Algumas considerações. Faça, porque eu já peguei aqui a palavra do irmão Zé. A doutrina que algumas irmãs imprimem ao conceito demônio, vamos analisar assim algumas objeções. Se Satanás e os demônios eram anjos perfeitos, porque é uma defesa dos anjos decaídos. Ora, se eles eram perfeitos,
como, sendo perfeitos, puderam falir? Perguntamos, ao ponto de desconhecer a autoridade do Deus em cuja presença se encontravam. Ainda se tivessem alcançado uma eminência gradualmente depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso. Não, porém, de modo porque nos apresentam, isto é, perfeitos de origem. Ora, que conclusão, então? Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favoreceram com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo o entendimento, Deus não é infalível. Se Deus criou anjos, criou perfeitos, admitindo que eles já estavam criados. Se decaíram, houve uma evolução. Então Deus não soube criar. Então Deus não é perfeito. Não é essa a nossa verdade. Deus é perfeito, criador, único. Sim, não criaria a imperfeição. E a gente, aproveitando aí o comentário do senhor e continuando aqui na nota de Kardec, ele chama a atenção em relação às visões doutrinárias, né, distintas. Ele diz: a primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial que o senhor praticamente acabou de falar pra gente aí. Mais à frente ele diz: não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Que também é importante, né, professor Zé? Ver mais no coração, no que sente, do que simplesmente no que as pessoas falam. Tanto acerca do tema como de qualquer tema relacionado à vida. Mas ele continua: mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio. Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem. Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra. Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais a luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra. Ele dá um exemplo, que a interpretação ela tem que ser mais lúcida e que Jesus falava numa linguagem de acordo para o entendimento dos homens daquela época. É interessante que os fanáticos, eles não reconhecem a dinâmica da linguagem. A língua, ela é viva. Ela acompanha o processo evolutivo do povo. Nós temos aproximadamente 160 mil verbetes no nosso dicionário. Utilizamos, em média, 1,5 a 3 mil. O resto é pouco usado, subutilizado ou não utilizado. E muitos outros termos vão surgindo no contato das pessoas, os escritores, os atores, os jovens de hoje criando novos termos, né? Nova. O internetês, né? Oh, aí, gostou, né? professor Fernando? Internetês. Tantos termos que a gente desconhece. Então é preciso que a gente estude, procure compreender esse processo evolutivo da linguagem. Então, muito do que se utilizava no passado não se utiliza mais hoje. Se a gente utilizar, por exemplo, a palavra bárbaro. Bárbaro, no passado, significava
invasores cruéis, aqueles guerreiros que invadiam, né, as terras alheias, as propriedades alheias, saqueavam, trucidavam outras criaturas. Então a gente vê hoje o mesmo termo bárbaro sendo utilizado como algo fenomenal, esplêndido, espetacular, né? Que maravilha, bárbaro. Patrício é bárbaro, né? Na sua atividade, né? Então temos até um sotaque, né? Gaúcho, que é. Né? Uma forma contraída de bárbaro, né? Então a gente precisa acompanhar essa evolução da linguagem. Então não vamos nos prender a esses termos que foram utilizados naquele momento, né? Era a linguagem daquele momento. Então evoluiu e a gente precisa acompanhar essa evolução, porque a lei é a lei de progresso. Querendo ou não, se a gente não fazer parte desse progresso, a gente é arrastado. E falando em progresso, talvez aqui em nossas mãos esteja uma da prova da evolução dessa linguagem, quando Kardec vem com essa missão de trazer o Espiritismo, codificar essa obra já para uma linguagem para o homem atual, para ser melhor compreendida. Muito provavelmente está traduzindo o que Jesus disse, em outras palavras, lá atrás, porque se dissesse com a linguagem que ele está trazendo para a gente hoje, os homens de lá não iam entender. E da mesma forma que os que ainda se apegam a ela não querem evoluir em entendimento da linguagem, acabam pensando de forma diversa. E a forma que Jesus utilizava, a metodologia, né, as parábolas, era exatamente um instrumento para que ficasse por algum tempo com a gente, né? Um desafio para que nós pudéssemos compreender as lições morais que estão contidas nessas parábolas. Então a gente precisa hoje buscar a essência do ensinamento de Jesus, mas despojado de qualquer fanatismo, com o desejo apenas de conhecer e de levar esse conhecimento àqueles que ainda necessitam. Pois não, professor Fernando. Acrescentamos ainda a sabedoria do mestre, como nosso irmão José falou, nos dotando essas lições perfeitas, sábias e que se mantêm há 2000 anos como verdadeiras. Salientamos a beleza das Escrituras como um todo, conteúdos sábios que resistem o Antigo Testamento há mais de 4.000 anos, o Novo Testamento há mais de 2.000 anos. Ora, então como analisar essa afirmação do mestre? Dono da sabedoria, realmente sábio, ferindo lições que não apenas da ciência. Estaria o Cristo ferindo lições que nós observamos logo após esses dias de aflição? O sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Não foram? A lua não perdeu a sua luminosidade, nada disso aconteceu. Ora, me parece que é comprovado que as estrelas não têm como cair. Sim. Não giro e precisa para manter esse movimento tudo. Bom, isso é uma verdade, mas não vamos voltar ao tema. Então Cristo reconhecemos como sábio. Então não podemos atribuir um pé da letra para essa leitura, como tantas outras leituras da Gênesis, aqueles dias da criação, eles não contrariam a ciência quando colocamos em dias, em vez de dias, eras. E os próprios
Salmos já 90, 91, por aí, já fala, né, de que 1000 anos são como uma vigília para o Pai. Exatamente. Então, ao pé da letra, não entende, mas buscando entender, a gente reconhece toda a sabedoria que as Escrituras nos trazem. Professor Fernando, professor, eu chamo eles de professor, mas eles são professores para mim, viu? E se você estiver aprendendo, também pode nos chamar, não é porque é professor, porque é espírita, não. É irmão José, irmão Fernando, mas são meus professores, aí eu chamo assim. Meus irmãos. O José foi professor também, militante, e eu também por mais de 40 anos. Um professor de física, de áreas de exatas, né? Aí acabei me acostumando assim, não é que tem professor Fernando e professor Zé não, viu, pessoal? É porque eu acostumei assim, acabo chamando. Também pelo carinho que eles têm por a gente. Mas, meus irmãos, hoje a gente vai estender um pouquinho mais o programa, porque os meninos não vieram apresentar o programa de esportes e o Wellington nos concedeu aí o espaço para preencher até a Voz do Brasil. Dá tempo de ouvir mais uma música do irmão Anilton Dantas. Tem Santa Casa Santa aí pra gente ouvir, Wellington? Então toca pra gente aí, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais programa espírita Amor e Redenção para você que ouve a 104 FM, é o programa Vida e Luz do Centro Amor e Redenção. Aí, Programa Vida e Luz, Vida e Luz, Vida e Luz. Aqui nessa casa eu encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram as feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo de água da paciência, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestra de água da fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigo do peito, pessoas que eu não posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa, Santa Casa Santa. Programa Vida e Luz, Vida e Luz, Vida e Luz. Muito bem, já estamos de volta trazendo aqui o nosso programa Vida e Luz, hoje até às 7 da noite. Aproveitar e mandar um abraço com muito carinho, agradecer a audiência do nosso querido amigo
diretor-presidente da 104 FM, Beto Sati, que está na sintonia e ligou aqui para pedir um alô, disse que está sintonizado. Muito obrigado, viu, Beto? Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado por acompanhar o nosso som, um abraço para o nosso irmãozinho Zezinho Maçã do Amor, que também chega aqui agora para prestigiar o nosso programa. Professor Fernando Pimentel, professor irmão Zé Alves, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje tivemos um estudo também às segundas-feiras, porque lá no Centro Amor e Redenção, no Centro Espírita, é às quartas e sextas, mas hoje foi nos dada essa honra de ter uma horinha de programa, né, professor Zé Alves? Então vamos aproveitá-lo e passar a nossa mensagem aqui. Professor Fernando Pimentel, o senhor quer me responder se os anjos podem nascer, na verdade, o espírito pode nascer de uma vez só, já conseguir, na passagem por aqui, de acordo com o que progredir, o que fizer, ou se cumprir a sua missão, já chegar direto na angelitude, professor? Pois é, seria uma proteção muito grande, né? E essa proteção não existe. Cada um conquista o seu espaço conforme o seu desempenho de cada vez que percorre essa vida encarnada. Eu perguntei assim, de certa forma, até brincando, porque os espíritos já nos respondem aqui que ele tem que passar por todas as escalas. Todas as escalas. Então não tem como... Só lembrando, há aquele episódio da mãe que pede ao Mestre Jesus proteção para seus 2 filhos, para que um sente à direita, um sente à esquerda, e o nosso Mestre disse que não era assim. Então, mais uma vez, sem proteção. E olhe que os jovens objetos do pedido eram discípulos do Cristo com serviços prestados. Então, a verdade é essa. Cada um conquista o seu espaço, mas também não é tolhido de nenhuma oportunidade. O Pai é paciente, é rigoroso, mas é bondoso e paciente. Um dia chegaremos lá. É verdade. Aproveitando aí essa fala do senhor, irmão Zé, a gente falou aqui em escala, e aqui no Livro dos Espíritos diz que pode-se dividi-los em 5 classes principais, e na escala das 5 classes a gente tem, digamos, 10 passos até chegar ao ser espírito puro, que são chamados de anjos, arcanjos e serafins. Então a gente passa de espírito impuro para espírito leviano, espírito pseudo-sábio, neutros, batedores e perturbadores, espíritos benevolentes, sábios, de sabedoria, superiores, e aí é uma estrada longa, né? Só lembrando, esses sábios, moralmente sábios, não é sábios de conhecimento científico, mundano, tecnológico. Sábios, moralmente sábios. E há essa diferença, né? Em relação, até aqui a gente vê uma diferença de sabedoria para sábios, né? E aí é exatamente o grau moral mais elevado que diferencia apenas sábio de sabedoria. É nessa linha, né, professor? É isso aí. Um abraço para o nosso amigo Alexson, nosso amigo Quinto, o Dr. Paulo César também está na sintonia, ouvindo o nosso programa. Mas voltando aqui para os anjos e demônios, a gente já está chegando aqui na retinha final do programa, faltando só 6 minutos para 7. Eu, desde a primeira vez que li, achei uma das coisas mais, eu ia dizer bárbaras, né, professor? Mais sensacionais aqui na resposta e na nota de Kardec, em relação a essa questão de Satanás. De se imaginar de que existiria uma força para estar perturbando Jesus ou para estar indo de encontro a Deus, nosso Pai Maior. E Kardec diz: com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Dá para se imaginar, né, irmão Zé Alves? Deus vai colocar aqui, se todo mundo é criatura feita por ele, alguém para estar brigando de encontro contra ele. Se não foi ele que fez, quem é que teria essa capacidade de potência a potência a guerrear com Deus? Imagine. Isso também contraria a unicidade
da divindade. Deus é único. Se houvesse uma potência paralela, com certeza Deus perderia esse atributo, né? O que existe, repetimos, são seres que ainda estão comprometidos com o mal, mas que certamente um dia mudarão de trajetória e seguirão o caminho do bem. E ele continua aqui e diz assim: precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. Aí pintaram um ancião, porque se a figura fosse de um jovem, seria um contrassenso, né? Falar de tempo com o jovem. Então a mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna e da verdade. E Kardec finaliza dizendo: modernamente os anjos ou os espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo da pureza. Satanás com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo que toma essa coisa pela letra viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Então aquela imagem, professor, do Satanás, aquelas pontas, o rabinho, o tridente ali, é para botar os meninos para dormir com medo, né? Foi uma criação do homem. Esse duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob nomes diversos base de todas as religiões. Oromaze e Arimane eram os reconhecidos pelos persas. Os hebreus, Satã e Jeová, princípios. Então, na criação nova, é uma coisa que vem arraigada na cultura do povo. Personificar o bem, personificar o mal. A figura do velhinho bonzinho cai bem com esse entendimento do bem. Aquele de chifres e que solta fogo cai bem com a personificação do mal. Agora, não podemos entender, aceitar Deus como uma figura que fica observando por trás das moitas o que Adão, o que Eva faziam. Isso diminui a potência divina. Muito obrigado, professor, amigo Fernando Pimentel. Irmão José Alves, também a gente agradece a participação dos senhores. Fiquem à vontade para as considerações finais, que a gente já está chegando aqui no finalzinho do programa. Muito obrigado, viu, irmão José Alves? Obrigado a todos e dizer apenas que sigamos o modelo que Deus enviou para os homens, Jesus. Irmão Fernando. Continuemos firmes no nosso propósito de esclarecer as verdades. Mandar um abraço aqui para Dona Carmelita e o nosso amigo Menezes. O seu Menezes está lá na Rua do Gás ouvindo a gente. Um abraço, viu, seu Menezes? Seu Menezes da Prefeitura está ouvindo a gente. Meus irmãos, um abraço carinhoso. A gente tem um encontro marcado daqui a mais 15 dias. A cada 15 dias nós estamos aqui, sempre a partir das 18 até as 18h30. Hoje os meninos não vieram fazer o programa de esporte, a gente está aqui ocupando o programa com o consentimento do nosso querido Beto Sátio. Beto, um abraço para você e um abraço para todos que estão na escuta do nosso programa Vida e Luz, do Centro Espírita Amor e Redenção, que fica aqui em Propriá, localizado ali na Avenida Arthur Melo, bem próximo ao Nunes Mercadinho, número 1058. Estão convidados às quartas e sextas-feiras, das 8 às 9, a gente tem reuniões, estudos, palestras para a participação de todos vocês que tiverem interesse. Um abraço carinhoso e a gente finaliza com a mensagem do nosso querido irmão Chico Xavier, que traz mais luz pra gente nas palavras de Emmanuel. Um abraço, boa noite a todos, uma ótima semana.
mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Programa Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz.